Muito bem, sejam todas bem-vindas no Casa Edificada. Hoje nós chegamos ao 10º dia e se você entrou no grupo depois, né, a gente tem aqui no Drive todos os áudios que já foram aqui colocados. Então, após aqui o áudio de hoje, eu vou colocar novamente o link do Drive para que você possa, então, acompanhar e fazer o propósito desde o início, né? Então, assim, talvez nem escute esse áudio, porque se você não ouvir os outros, talvez você não vá entender o propósito. Mas, para que você possa entender, é importante você ouvir o 0 dia, que é a introdução, o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar ao nono, para depois você vir para o 10º, tá bom? Vamos, então, dar continuidade sobre esse assunto de honra, que nós já falamos aqui na semana passada, e hoje nós vamos dar essa continuidade. Espírito Santo, nós pedimos a Ti que a Tua presença invada cada coração, cada lar, Senhor. Nesse início de manhã, ou talvez se essa Tua filha vai ouvir depois esse áudio, mas que o Senhor esteja com ela, porque a Tua presença ela é atemporal, não depende do dia, do horário, mas sim de um coração disposto a Te ouvir, um coração disposto a estar contigo, Pai. Então eu te peço que o Senhor ele venha sobre cada uma e dê, Senhor, entendimento, ouvidos para que ela ouça, olhos para que ela veja e que o Senhor revele ao coração dela, Pai, aonde ainda existe uma raiz de desonra, Pai, e que o Senhor revele a ela o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você possa nesse dia de hoje, o dia 10, né, onde nós vamos falar sobre honra novamente, mas agora nós vamos falar mais específico, porque nós estamos aqui num grupo, num propósito onde só tem mulheres, né? E muitas vezes as feridas que você carrega, as dívidas emocionais que você carrega, não que isso não aconteça com os homens, né? Mas é muito próprio de nós, mulheres. E muitas vezes essa dívida, essa culpa, esse peso, essa desonra, essa raiz de iniquidade, ela vem desse relacionamento entre você e a sua mãe. Ah, Paty, mas minha mãe já partiu. Amém, né? Que você possa ser fortalecida no Senhor, mesmo com a perda da sua mãe. Mas que você entenda que essa honra, ela não tem nada a ver com a pessoa que está viva ou com a pessoa que já partiu. Porque essa honra não é por sentimentos, ela é no coração. Nós falamos muito no dia 9 que só o Espírito Santo é que pode ver o teu coração e só Deus é que pode julgar se existe honra ou não. Mas você sabe quando você está sendo desonrosa ou não. Então, não sou eu que vou dizer, ah, você honra tua mãe, você não honra. Ah, as tuas atitudes, não, é no teu coração. Porque tem pessoas que têm atitudes muito carinhosas, muito amorosas, muito próximas, mas no coração existe um julgamento. Existe palavras duras em relação à mãe. Ou muitas vezes faz porque quer ser aceita. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E eu gostaria que você que pode, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 49, versículo 15. Eu vou ler aqui na tradução NVI, que diz assim: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então a Bíblia aqui, ela está nos trazendo o exemplo de quando uma mãe se esquece do seu filho, da sua filha, né? Eu vou aqui pegar
a tradução mais tradicional que tem, para que você veja, que eu acho até mais bonito, né? Nesta outra tradução, que diz assim, ó, Isaías 49, vamos abrir aqui, 49, versículo 15. Vamos abrir aqui. Aqui vai dizer assim, ó, versículo 15. O Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. E aí no versículo 16 diz: eu gravei você na palma das minhas mãos. E as suas muralhas, os seus muros, né, estão continuamente diante de mim. Então, a Bíblia ela vai dizer o seguinte: mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, o filho que ainda mama, mesmo que ela se esqueça dele, mesmo que ela não tenha compaixão do filho que ela gerou, mesmo que ela rejeite esse filho, essa filha, existe alguém no céu que não esquece, que não desiste, que não rejeita, né? E que muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer no versículo 16: veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Então, assim, o Senhor está dizendo, uma mãe pode sim se esquecer de um filho que a gerou, e isso não é coisa nova. Isso já tem na Bíblia. Olha quantos milhões, né? Quantos mil anos atrás. Isso já estava lá. Então, isso que você vê hoje, mãe abandonando filho, né? Doando filho, isso já acontecia. E talvez, eu não sei como que é a tua história de vida, mas talvez você é alguém que passou por isso. E aí você se pergunta, né? Como honrar essa mãe? Porque mãe é uma experiência única, né? Ela deixa marcas eternas na gente. E essas marcas podem ser boas ou podem ser más. Mas eu quero que você entenda que todas essas marcas que você carrega, da tua história com a tua mãe, elas foram feitas para o teu chamado, para que você tenha autoridade até mesmo para falar sobre isso, porque você sabe exatamente o que é isso. E toda essa mágoa, ressentimento, peso que muitas vezes você carrega, você sente, tudo isso nasce da desonra. A desonra, ela nasce de uma dívida emocional, né? E você vai saindo da sua posição, a sua posição. Então, a desonra, ela nasce de uma dívida. E essa dívida faz com que eu e você saiamos do nosso lugar de filha, da nossa posição. Então, quando a gente sai fora do nosso lugar, isso gera uma desonra. Lembra que a gente falou lá no áudio 9 que existem 5 dívidas que entram no nosso coração. E essas dívidas fazem com que a gente saia do nosso lugar de filha. E muitas vezes isso é inconsciente, é muito sutil, mas é aí que começa os contratos de dívidas emocionais. Sabe assim, quando. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender, né? Sabe quando você tem lá o seu carrinho da Shein, o seu carrinho da Shopee, né? Ou do Mercado Livre, da Amazon, e você vai colocando ali tudo aquilo que você quer que você não tem, né? Por exemplo, uma roupa, um eletrodoméstico, uma panela. E aí você decide um dia que você vai passar o cartão e vai comprar tudo aquilo. Beleza. Só que, por mais que sejam parcelas pequenas, parcelas sutis, né? 5,90, 6,90, né? 10 vezes, né? Cada uma. E aí você colocou tudo que você queria, que você não tem. No final, quando você chega a fatura na tua casa, aquelas parcelinhas pequenas de 5,90, 6,90,
juntando tudo, se transformou em 10 parcelas de R$ 500, por exemplo. Quer dizer, você gastou 5.000 no seu carrinho lá que estava acumulando, porque você foi acumulando e de forma sutil, né? Parcelinhas pequenas. E é assim que acontece também quando nós temos dívidas emocionais, né? São aqueles sinais assim, falta de afeto, a gente não recebeu afeto e quer receber, né? E muitas vezes reconhecer isso, que faltou afeto para nós, é difícil. E é aí que nós precisamos do Espírito Santo para abrir mão de cada dívida que a gente carrega, de cada dívida, né? Então, assim, a presença do Espírito Santo é que nos conduz a dizer: eu abro mão dessas dívidas, porque a Bíblia fala que Jesus pagou a nossa dívida. Só que toda vez que eu digo assim, não, essa dívida aqui a pessoa vai ter que me pagar, ela vai ter que carregar esse peso, né? É a mesma coisa quando vem a cartinha da cobrança, ó, você não pagou aquela fatura, você não pagou aquele boleto. Então tem pessoas atrás de você cobrando. E é assim que nós fazemos muitas vezes com a nossa mãe, nosso pai, com as pessoas que na nossa mente nos devem algo. Então, peça ao Espírito Santo para que ele te mostre aonde há uma dívida, né? Porque se não for a presença dele, você não consegue abrir mão dessas dívidas. Quando você para e olha para trás, quando você decide fazer esse caminho de volta, olhar para trás, olhar para a tua descendência, para a tua linhagem, você entende que não é só sobre você, que você não é a única, mas sim é sobre a tua família. E Deus, ele é um Deus que restaura famílias. Deus é um Deus de alianças, de legados geracionais. E tua mãezinha, ela foi escolhida para ser a tua mãe. E você foi escolhida para ser a mãe de alguém. E você nunca pode esquecer que a tua mãe também teve mãe. E todo esse desenho da vida, até que Jesus volte, você faz parte. Você faz parte desse elo que é importante. Então, é possível que toda a tua família mude sim, através da tua posição, do teu reposicionamento, de você estar no teu lugar de filha. Mas aí é que eu quero que você entenda, de filha amada de Deus. Porque ele está dizendo aqui em Isaías que pode sim uma mãe se esquecer, pode sim uma mãe abandonar, mas ele nunca esqueceu de você. Você é filha amada do Pai. Mas toda vez que você entra nesse endividamento, nesses boletos emocionais, você sai do seu lugar de filha. E aí você entra, né, nesse jogo de acusação que muitas vezes a gente aprendeu a fazer com os nossos pais, que muitas vezes, eu quero dizer para você aqui, com muita sinceridade, a terapia tradicional ela não nos ajuda muito, porque se não tem Jesus, que é a cola, né, que nos une, que é o verdadeiro que cura, a gente vai ficar assim remoendo coisas até de forma intelectualmente, né, que faz a gente só ficar pior, mas nos enche muitas vezes de motivos para repudiar a nossa mãe, para não ser como ela e para buscar preencher a nossa vida daquilo que ela não nos deu. Então aí entra muitas vezes o engano, né? O engano sutil, mas é engano da autocura, né? Ou por sua conta própria, sendo que a Bíblia é clara, só existe um que tem o poder de trazer a reconciliação. Não existe nenhum método, não existe nenhuma terapia, não existe nenhuma filosofia que pode trazer
a reconciliação entre pais e filhos. E a Bíblia fala isso aonde, Paty? Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, na tradução, na tradução que é mais tradicional, né, a Ara. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja como isso é importante. A maldição entra por conta dessa falta de reconciliação, porque existe o quê? Desonra. Então, o único que tem esse poder de reconciliar, de converter o coração do pai aos filhos e o coração dos filhos aos pais é Jesus. Não há outro. Só que quando a gente começa a buscar em outras fontes, a gente se enche de motivos, de razão. Ah, mas foi por isso, ó. Por isso que o meu temperamento é assim. Por isso que hoje eu sou assim. Por isso que eu sou desse jeito, porque me faltou afeto. E aí você começa a reconhecer tudo que te faltou. E para de olhar para tudo aquilo que superabundou, que você teve, que te nutriu até aqui. Então, para de buscar em outros lugares. Se existe um propósito específico para este propósito aqui, né? A casa edificada é você edificar a sua vida sobre a palavra de Deus. E nada mais, nada mais. Como diz a canção que eu tenho ouvido muito, nada mais, somente a ti e nada mais. Nada mais importa, né? Nada mais. Então que você entenda isso, tudo que você precisa, as respostas que você busca incansavelmente, tentando preencher tua alma, tentando preencher as lacunas, você vai encontrar na palavra, não em filosofias, não em técnicas. As técnicas até funcionam. Eu sei, eu estudei elas. E eu me arrependi, abri mão de tudo isso, porque entendi que havia mistura. E Jesus oferece para nós um vinho novo, um vinho sem mistura, né? Então, Malaquias fala sobre isso, a reconciliação. Então, tudo aquilo que faltou, especialmente da sua mãe, afeto, nutrição, carinho, acolhimento, ternura, você tem buscado em outros lugares. E você precisa ser sincera com você. E se você acha assim, não, eu acho que não, Paty, não é bem por aí. Então peça, Espírito Santo, me mostra se eu tenho essas dívidas que a Paty está falando, né? Então, assim, ó, quando isso falta, você passa a buscar quem pague esse boleto em falta de afeto, em falta de ternura, de doçura, você passa a buscar em outros lugares. E a verdade é que ninguém, preste atenção aqui, que isso é muito importante. A verdade é que ninguém nunca vai poder pagar esse boleto. Nem quem passou o cartão, no caso, a tua mãe, né? É como se chegasse lá tudo que você comprou da Shopee, da Shein, e quando viesse a fatura, você dissesse, meu Deus, olha o que eu fiz, e agora? Você não tem como pagar. E ela também não tem como pagar. Mesmo que tenha sido ela que tenha passado o cartão. Não tem como, não tem como. Então não é inteligente, nem estratégico, nem algo que vai te dar frutos, rendimentos, não vai funcionar e nem vale a pena você se prender a essas dívidas emocionais, porque você vai tentar a vida inteira encontrar alguém que pague e você não vai conseguir. Porque o único que pode fazer isso, pagar toda essa dívida passada, presente, futura, e que tem recursos ilimitados para pagar essa dívida enorme, é Jesus. Só Ele. Só Ele pode. Então, o que eu e você precisamos fazer? Entregar na cruz essas dívidas. Ah, Paty, mas dói demais.
não deu o afeto dela. Mas que você se permita hoje a entregar a sua dívida para ele. Ele dá tudo que, mesmo que a tua mãe, ela te abandonou. Ele te dá tudo. Ele te entrega tudo, né? Mesmo que a tua mãe te abandonou, mesmo que a tua mãe, você nem pôde, como diz ali o versículo, né? Mesmo que uma mãe que se esqueça do filho que está amamentando, diz aqui. O seu bebê que ainda mama, não ter compaixão, não ama o filho que gerou, mesmo que talvez você nunca pôde mamar na sua mãe, talvez você não conhece, não sabe como que é a voz dela, o cheiro dela, mas existe alguém que não te abandonou. A Bíblia diz: jamais, nunca me esquecerei de ti. Nunca ele se esqueceu de você. Ele não te abandona. Então, quando você não tem as dívidas na sua frente, nos seus olhos, você consegue ser grata. Então, para que você não carregue dívidas, o que que você precisa fazer? Entregar elas, né? Entregar a dívida passada, presente, futura. Entregar para a cruz de Cristo, aquele que tem todo o poder de pagar as dívidas emocionais. E daí, quando você não tem mais essas dívidas na sua frente, você consegue ser grata. Grata por aquilo que ele pode te dar. Eu quero que você entenda o seguinte, e talvez o que eu vou dizer aqui para você agora não faça sentido ou doa demais até pensar e falar. Mas a minha mãe, ela é a mulher mais importante da minha vida. E deveria ser para você também a sua. E por mais que isso seja difícil para você aceitar ou falar, isso porque ainda você está ressentida, né? Isso porque para você não é tão simples assim falar. Para outras, talvez é mais fácil falar, porque daí entra um desequilíbrio, né? Porque ela está totalmente dependente, né, da mãe, sem equilíbrio. Mesmo que muitas vezes você pensa assim, realmente, Paty, a minha mãe é a mulher mais importante da minha vida, porque, meu Deus, se ela morrer, o que que vai ser de mim? Isso também não está certo, porque você é uma pessoa, a sua mãe é outra, né? Então, assim, mesmo que você pense assim, você precisa dar um passo, porque ela também não é sua, né? Ela é sua mãe, mas ela é outra pessoa, ela tem outra vida. Vocês fazem parte da mesma linhagem, cada um com uma responsabilidade, mas você não pode viver uma vida inteira dependente, você tem que crescer. E o dia que ela partir, amém, chegou o momento. Mas se a sua vida acaba por isso, então quer dizer que você não está no seu lugar de filha, mas você está no lugar de alguém que está totalmente dependente, que suga tudo que a sua mãe pode dar. Eu sei que não é fácil fazer esse caminho, mas talvez a parte mais difícil e inquestionavelmente é falar algumas palavras. Porque não é difícil reconhecer, tá, eu tenho dívida emocional. Realmente eu tenho, mas é muito difícil falar. É difícil falar, mãe, eu reconheço que faltou afeto, que faltou tudo. E isso me quebrou por dentro. E eu sigo quebrada até hoje. E por que que é difícil falar? Porque quando você fala isso, das duas, uma. Ou você se sente culpada por acusar a sua mãe de algo como se você fosse, como se isso fosse uma desonra. E aí você sente isso ao fazer a oração, que daqui a pouquinho a gente vai fazer. Isso é um sinal que você tem um vínculo interior de dor não resolvido, que ainda mantém a sua alma aprisionada. Então você sente uma culpa. Esse é um caso. Agora, por outro lado, existem pessoas que ao falar as palavras, né, que elas até falam, mas elas não são verdadeiras. Que palavras, Paty? As palavras que eu vou te conduzir em oração daqui a pouquinho. Então, assim, exemplo, mãe, eu te perdoo por toda a falta de afeto. A pessoa até fala, de boas, mas depois a pessoa diz assim, falei, mas eu ainda sinto que ela
não me tratou como devia? Ou como que eu vou perdoar uma rejeição? Como que eu vou perdoar um negócio desse? Ou seja, você ainda está na sua justiça própria. É algo que você ainda segura com unhas e dentes e ainda tem, né, essa justiça própria. Só que a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. É a justiça de Deus que você precisa buscar. A justiça de Deus você tem que deixar se manifestar na sua vida. Então, ou você está posicionada como filha ou não. Então, eu estou te alertando, porque muitas vezes você pode ter esses dois tipos de sentimentos, e eu quero te encorajar hoje a romper, né? E talvez, para algumas, essa vai ser a parte mais difícil. Mas depois que as palavras são ditas, e todo mundo espiritual, você precisa entender isso, o mundo espiritual, ele é regido através de palavras. Então, por mais que pareça assim que não fez muita coisa, mas eu só falei umas palavrinhas ali, né, que é o que muitas fazem quando vão para alguns tipos de terapia, falam algumas frases e pensam assim, isso não vai dar nada. Você está abrindo a sua vida espiritual, porque o mundo espiritual, ele é ligado através de palavras. Então, por mais que pareça que não fez muita coisa, que não faz muito sentido, eu te garanto que você fez tudo porque você foi lá e mudou as raízes. E mudando as raízes, você já sabe, muda os galhos, muda os frutos. E o primeiro sintoma que você vai sentir é um alívio emocional, porque você entregou um peso que não era seu, através das emoções, porque as emoções também pesam, elas são dívidas, boletos que ficam aí pesando, e a cada passo de fé que você dá, entenda isso, um novo boleto você descobre. Porque você, às vezes, vive uma vida inteira cheia de dívidas. Então, você precisa entregar na cruz. Você precisa. Então, quando você faz essa oração, você se sente leve por não ter que carregar mais essas dívidas. Então, eu vou te convidar a fazer essa oração comigo hoje. Eu vou te convidar a entregar para o Senhor tudo isso hoje. E que você possa entender que talvez essa raiz de desonra em relação à sua mãe tem feito você se sentir inadequada, tem feito você se sentir sem valor, e tudo isso é por conta disso. E isso que eu estou te falando aqui não é uma filosofia, um ensinamento de técnica A ou B. Isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Lembra que nós lemos, né? E se você quiser, você pode até ler os 10 mandamentos que lá você vai encontrar também, né? A questão ali da honra. Êxodo, você pode abrir a sua Bíblia, Êxodo, a gente já leu aqui, né? Capítulo 20, versículo do 1 até o 11, Deus ele está dando as ordens em relação, né, os mandamentos no relacionamento dele conosco, tá? Não terás outros deuses, não fará ídolos, né? É o relacionamento dele conosco. A partir do mandamento do versículo 12, ele começa a falar do nosso relacionamento primeiro, pai e mãe, e depois com as outras pessoas. Então entenda, versículo 12: honrem seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa na terra que Deus, o Deus de vocês, está dando a vocês. Então, honra está na Bíblia desde o início. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, faz parte dos 10 mandamentos que o Senhor mandou. Então, eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos. Eu vou orar por você antes, mas depois eu vou pedir para que você repita algumas palavras em oração comigo. Então, feche os teus olhos nesse momento. Talvez se você está ouvindo esse áudio fazendo almoço ou preparando alguma outra coisa, então eu peço que você depois volte aqui no minuto 29:45 para que você faça a oração, ok? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te agradeço
Te agradeço por essa mulher que carrega esse DNA que foi o Senhor que colocou nela. O DNA, Deus, de ser amiga, de ser conselheira, de ser afetuosa. O DNA, Deus, de ser essa mulher que muitas vezes aconselha outras mulheres. O DNA de ser tua filha, Pai. O Senhor nunca abandonou, o Senhor nunca esqueceu dela, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo, Deus, que muitas vezes elas tenham feito isso, o Senhor nunca esqueceu de nós, Pai. Então, Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque e abra cada coração, que ela seja convencida pelo teu amor e paternidade, que ela sinta que é seguro entregar as dívidas que elas carregam, pela liberdade, é seguro deixar para trás todo espírito que e tem aprisionado, todo débito, é seguro você entregar para o Senhor, todo débito, e deixar a sua mãe ser filha de Deus também, deixar a sua mãe ser sua mãe, é seguro. Então, Senhor, cria um ambiente de quebrantamento em cada coração, em cada casa. E eu dou uma ordem para que todo espírito de rixa, todo espírito de contenda, de disputa, de competição, todo espírito que quer inverter a ordem das coisas, todo espírito maligno que quer destruir famílias, que saia agora, em nome de Jesus, da mente, do coração, da casa, desse grupo, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero que você ore comigo. E você vai repetir essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra, que quando entra em mim faz um rebuliço bom. Obrigado por cada dia me assegurar que eu sou valiosa para o Senhor, que eu sou amada pelo Senhor e que a minha história não define a minha vida, mas eu já entendi que ela é importante. Eu já entendi que ela não é um acaso e que colocar essa história em ordem é parte do que Jesus fez por mim. Uma parte muito importante, reconciliar histórias familiares. Pai, eu reconheço que a minha mãe não foi a mãe mais afetuosa do mundo. Ela causou dívidas emocionais de carinho, consolo, que faltou. E faltou mesmo. Faltou foi acolhimento. E isso, Senhor, me quebrou por dentro. E parte de mim segue quebrada até hoje. Está pesado demais tentar provar o meu valor, levando um boleto tão caro. E eu me sinto endividada. Eu me sinto barata. Eu me sinto miserável às vezes. E agora eu entendo que essa não é quem eu sou. E eu também entendo que não é algo que eu preciso esperar da minha mãe, esse pagamento de dívida. Não foi isso que o Senhor disse. O Senhor disse para eu honrar a minha mãe, mesmo que ela me abandonasse. Um filho que ama, mesmo que ela não sentisse amor por uma filha que gerou. Mesmo que tenha sido esse o meu caso, eu abro mão da minha justiça própria e fico com a sua justiça. Por isso, Jesus, eu peço perdão, meu Pai. Eu peço perdão, meu Pai, por todo esse tempo que eu tenho cobrado essa dívida cara da minha mãe e das outras pessoas por procuração. E eu, Jesus, hoje decido perdoar a minha mãe de toda a dívida emocional, do afeto, do carinho, do toque, da doçura.
eu entrego, Jesus, esse boleto caro na tua cruz. E eu decido honrar a minha mãe. Não porque ela merece, porque a verdade é que nem sempre ela mereceu, mas porque eu escolho obedecer. Nem sempre pareceu que o Senhor escolheu certo para mim, Pai. Mas eu peço perdão também por essa rebeldia, a minha desonra, a minha petulância, de insinuar que o Senhor errou, que o Senhor se enganou. E eu te agradeço por ter escolhido cuidadosamente a minha mãe, que o seu amor possa alcançá-la, Pai. Ela também é sua filha amada e que ela se entenda contigo. E esse não é o meu papel, então eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Para Jesus, o Senhor fazê-la ela de novo, faz ela nova, faz a minha alma ser livre de toda a dívida de afeto, de carinho, de acolhimento, de doçura, leveza. E eu estou livre e aberta para sentir tudo isso da pessoa do Espírito Santo. Pai, eu recebo o seu perdão e te agradeço pelo seu perdão. E agora você repita comigo com firmeza. E se algum demônio entrou por essa porta que eu mesma abri e não percebi, eu dou uma ordem para que ele saia agora da minha vida, da minha história, da minha família, da minha relação com a minha mãe e nunca mais volte nem para minha vida, nem para minha descendência, em nome de Jesus. Peça para ele, Pai, me dá uma graça, Pai, uma capacitação sobrenatural. Me dá, Senhor, uma percepção nova de todas as bênçãos que eu recebi por ter a mãe que eu tive. Me dê, Senhor, um olhar para ver o que abundou e não o que faltou, porque eu sei que teve muito mais graça do que débito. Muito obrigado, Senhor, por abrir os meus olhos. Só o Senhor pode fazer isso. E restaura, Senhor, a minha relação com a minha mãe no meu coração. E se a sua mãe ainda for viva, diga: e a minha relação com a minha mãe terrena me deu a oportunidade de ser filha dela, em nome de Jesus. E continue me ensinando a ser sua filha, paizinho. Sua filha, porque esse é o meu lugar. Sua filha, em nome de Jesus. Senhor, eu ligo em nome de Jesus esta oração e peço, Senhor, que todo passado corrompido, todo passado de dor, de dívida, seja desligado agora, em nome de Jesus. E eu ligo, em nome de Jesus, com essa filha tua, uma nova história, um novo tempo. Um tempo de honra e não de desonra. Um tempo onde não há dívidas, onde não há boletos, mas um tempo de honra, de alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você, que você reflita nessas palavras. Eu sei, né, os áudios aqui são longos, são profundos, então a gente precisa te dar toda uma explicação para que você possa entender, né? Que você viva uma vida de honra e não de desonra. Se você ouviu esse áudio até aqui, você vai colocar aí o emojizinho que tem aqui de uma mãe segurando o bebezinho, tá? Para a gente saber o nosso código secreto é esse hoje. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E amanhã nós voltamos com o dia 11.